Louvado, engrandecido, adorado seja o teu santo nome, pela tua presença conosco, pelo dia que o Senhor nos concede, pela graça renovada sobre as nossas vidas, pelos teus preciosos cuidados, pelas curas que o Senhor tem operado, muitas. Como diz o hino, se fôssemos contar quantas bênçãos, ficaríamos surpresos, porque apesar de algumas tristezas, algumas perdas profundas, que entristecem, que trazem dor, nós temos que testemunhar também que o Senhor tem sido bom e que o Senhor tem sido fiel. Louvado seja o teu santo nome. Continua operando, ó Deus, continua visitando hospitais, UTIs, continua, Senhor, visitando o leito do teu filho, da tua filha enfermos. Através dos teus anjos ministra cura, visita aquele que está com pânico, com depressão, com a alma angustiada. Visita, Senhor, visita os lares, visita as famílias, restaura ambientes, ó Deus, para comunhão, para alegria, para gratidão. Aceita os nossos louvores, fala ao nosso coração. Obrigado, Pai, porque as tuas misericórdias são renovadas sobre as nossas vidas todas as manhãs. Por isso nós te agradecemos. Perdoa os nossos pecados. Em o nome de Jesus. Amém. Abra o seu coração agora para bendizer, para cantar louvores e exaltar ao Rei dos Reis. Preciosas são as horas na presença de Jesus. Comunhão deliciosa da minha alma com a luz. Os cuidados deste mundo não me podem abalar, pois é Ele o meu abrigo. Quando o tentador chegar, quando o tentador chegar, ao sentir-me rodeado de cuidados terríveis, irritado e abatido ou em dúvidas fatais, a Jesus eu me dirijo nesses tempos de aflição. As palavras que Ele fala trazem paz, consolação, trazem paz, consolação.
Se confesso meus temores, toda minha imperfeição, Ele escuta com paciência essa triste confissão. Com ternura repreende meu pecado e todo mal. É Jesus o meu amigo, o melhor e o mais leal, melhor e mais leal. Você quer saber como que é isso? Se quereis saber quão doce é a divina comunhão, podereis muito bem prová-la e tereis compensação. Procurai estar sozinhos em conversa com Jesus, provareis na vossa vida o poder que vem da cruz, o poder que vem da cruz. De ti, Senhor, careço, do teu amparo sempre. Ó, dá-me a tua bênção, aspiro a ti, achei-me verdadeiro adorador, com vestes de louvor. Quero contemplar teu rosto, ó Pai. Vem ungir minha oferta de amor. Dou a ti meu coração, meu Deus, meu Pai. Achei-me verdadeiro adorador. Careço de Jesus, de ti, meu Salvador. Somente a tua voz tem para mim valor. De ti, Senhor, careço, do teu amparo sempre. Ó, dá-me a tua bênção, aspiro a ti. Careço de Jesus, unido a ti, Senhor. Pecado e tentação não mais terão vigor. De ti,
Jesus. De ti, Senhor, careço, do teu amparo sempre. Ó, dá-me a tua bênção, aspiro a ti. Careço de Jesus, viver desejo aqui, ligado mais e mais, ó Salvador, a ti. De ti, Senhor, careço, do teu amparo sempre. Ó, dá-me a tua bênção, aspiro a ti. Achei em mim verdadeiro adorador, com vestes de louvor. Quero contemplar teu rosto, ó Pai. Vem ungir minha oferta de amor. Dou a ti meu coração, meu Deus, meu Pai. Achei em mim verdadeiro adorador. Te adorar, Senhor, é meu prazer ministrar louvor. Achei em mim verdadeiro adorador, com vestes de louvor. Quero contemplar teu rosto, ó Pai. Vem ungir minha oferta de amor. Dou a ti meu coração, meu Deus, meu Pai. Achei em mim verdadeiro adorador. Achei em mim verdadeiro adorador. Exaltado, glorificado sempre seja o teu precioso, glorioso, tremendo nome, nome que é acima de todo nome. Diante de ti todo joelho se dobrará e toda língua confessará que o teu nome, que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E nós declaramos assim, para a tua glória, ó Pai, teus filhos te exaltam, te glorificam, em nome de Jesus. Amém. Queridos, hoje nós estamos iniciando uma série preciosa. Gente que é feliz. Gente que aprendeu a ser feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus. Isso. Gente bem-aventurada. Gente mais que feliz. Vamos ler então o texto de Mateus, capítulo 5. Vamos ler de 1 até o versículo 11. Mateus 5,
de 1 a 11. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos e ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos, por causa da justiça, porque deles também é o reino dos céus. Bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem, e vos perseguirem, e mentirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque grande é o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Bem-aventurados, felizes, alegres, são esses, ou estes descritos aí. Aqui Jesus começa o seu famoso, conhecido Sermão do Monte ou das Montanhas, como o monte ficou conhecido, o Monte das Bem-aventuranças. Jesus olhando para aquela multidão, aquelas pessoas todas que estavam seguindo, ele então subiu para o monte. Alguns estudiosos dizem que nesse monte, nesse lugar onde Jesus se colocou, haveria então uma clareira ali, e Jesus ali se assenta, e como se assentando, ou seja, com esse sinal que Jesus fez, os seus discípulos se aproximaram dele, porque quando um mestre se assentava, os seus discípulos sabiam que ele ia começar um ensino. Nos nossos dias, os mestres, os professores, quando vão ensinar, ficam de pé, vão para uma tribuna. Mas aqui, Jesus, o mestre, se assentou, e o texto então diz que como ele se assentou, os discípulos vendo isso, se aproximaram, ele vai ensinar. A multidão que rodeava um pouco mais distante podia ouvir Jesus, porque Jesus, o Criador do monte, sabia muito bem como aproveitar a acústica daquele monte, daquele lugar, para que a sua voz se expandisse, para que a sua voz chegasse até todos os seus ouvintes. E ele passa a falar mansamente, de maneira que todos podiam ouvir Jesus. E eles então começam a aprender sobre gente que é feliz, porque ele diz: bem-aventurados os humildes de espírito,
Felizes, mais que felizes, muito feliz é quem é assim. É interessante que a Bíblia não define felicidade, não define alegria. Ela nos dá, sim, preciosos exemplos de homens que foram felizes. O Salmo 1 é um exemplo: bem-aventurado aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores, antes ele é. Aí nós temos a definição, portanto, de gente feliz, de gente que é bem-aventurada. E aqui então Jesus passa a lhes ensinar, dizendo: felizes, bem-aventurados são os humildes de espírito, porque dessa gente é o reino dos céus. Outras versões trazem bem-aventurados os pobres de espírito. Estaria Jesus então ensinando aqui que a pobreza, a falta de bens materiais traria felicidade? Você é feliz porque é pobre? Não, não é isso que Jesus está ensinando. Porque a pobreza que ele fala aí é a de espírito. E nós usamos essa expressão, às vezes, para definir uma pessoa: fulano é muito pobre de espírito, mas de maneira negativa. Hoje você precisa aprender como é que você é pobre de espírito, você é humilde de espírito, mas abençoado. A palavra grega usada aí por Jesus, makarios, feliz, abençoado, premiado, parabenizado, são aqueles que se sabem em plena paz com o Pai. A palavra pode significar também esse parabenizar alguém. Quando nós parabenizamos alguém, nós o fazemos em reconhecimento a uma conquista, aos seus anos de vida, aos seus dias vividos, pelas vitórias que ele teve. Então você o parabeniza. Parabéns para os humildes de espírito, vocês têm o reino dos céus. No entanto, esses humildes de espírito sabem que eles não têm méritos. Não é porque eles são assim que deles é o reino dos céus, que eles teriam direito ao reino dos céus, mas porque eles estão em Jesus, porque eles confiam em Jesus, sabem que são assim pela graça, sabem que nada são sem Deus, sem o Pai, que eles têm, mas que dependem totalmente, inteiramente da misericórdia do Senhor para que eles sejam. Quando Isaías viu lá no capítulo 6, o Senhor assentado num alto e sublime trono, ele não gritou: olha a visão que eu estou tendo, olha que coisa preciosa, eu devo ser uma pessoa escolhida para poder ter essa visão. Não, Isaías não fez assim. Isaías disse: miserável homem que sou, eu habito no meio de gente pecadora e os meus olhos viram o Senhor. Ai de mim, porque eu
eu vi o Senhor. Ele sabe, portanto, das implicações de se ver o Senhor. Gente, portanto, que se sabe cada vez mais parecida com Jesus Cristo, porque é Jesus Cristo aquele único que se encaixa totalmente nessas bem-aventuranças. Só Jesus é completamente humilde de espírito, misericordioso. Nós até podemos ser, mas não na sua totalidade. Sempre nos faltará o que crescer, o que melhorar. Se queremos, portanto, aprender sobre essas bem-aventuranças, nós temos que olhar para os exemplos de Jesus. E o maior exemplo dele é que ele, sendo Deus, não usou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, esvaziou-se de si mesmo, se humilhou e assumiu a forma de servo. Disse: eu não vim para ser servido, mas sim para servir. Eu sou aquele que serve, disse Jesus entre os seus discípulos. E ele agora, falando para essa multidão, para os seus discípulos ali, ele então diz: vocês são felizes quando são humildes de espírito. Natan André Chouraqui, um israelita, escritor de vários livros sobre o texto bíblico, um linguista, ele escreveu dizendo que essa frase, humildes de espírito ou pobres de espírito, poderia ser traduzida pela expressão os humildes de sopro. Bem-aventurados os humildes de sopro. O que ele estava querendo dizer com isso? Com isso, ele está dizendo que esses humildes são aqueles que são conscientes do quão miseráveis pecadores são, mas que receberam esse sopro, esse refrigério do Espírito, essa luz do Espírito que lhes faz cada vez mais desejosos de Deus, desejosos, carentes de Jesus, carentes do Pai, carentes do reino de Deus, da graça. Essa gente é que é feliz. Essa gente, com certeza, é que tem a experiência da verdadeira felicidade. Lembre-se, Jesus estava falando para um público de gente miserável, uma multidão de gente carente, de gente enferma, de gente pobre, de gente que não tinha riquezas. Ele está ali falando para esse público, gente que se considerava, portanto, nada. E Jesus fala para eles: vocês que são humildes de espírito, vocês são alegres, considerem-se alegres,
felizes, porque vocês sabem que a verdadeira riqueza não está no ter, e sim no ser. Ser cidadão do reino de Deus, ser de Deus. Vocês sabem que assim sendo, vocês têm em mim o reino de Deus. Quanto significado, portanto, nós temos nessa palavra. Bem-aventurados os humildes de espírito. Gente feliz é gente que se sabe em Cristo Jesus e por isso o seu coração não está preocupado, inquieto, magoado, sofrendo com aquilo que as pessoas dizem que elas são. Gente humilde de espírito é gente feliz que sabe quem é em Cristo, é gente que se conhece, que se vê em Cristo, é gente feliz que diz dos pecadores, eu sou o maior. Gente feliz não se orgulha de ser, não se orgulha do que é, do conhecimento que tem. Gente feliz não sai por aí humilhando os outros com o seu saber, com o seu conhecimento, não se vangloria o tempo todo, ainda que ele não diga, eu sei. Deixa comigo porque eu sei. Eu domino isso. Eu posso. Às vezes apenas não declara a pessoa assim, não declara ser assim, declara através do seu falar, do seu agir, do tomar a posição primeira, achando que o seu saber tem que ser seguido por todos têm que saber aquilo que eles sabem, porque se não sabem aquilo que eles sabem, eles são uns burros, uns ignorantes, uns pobres. Mas gente humilde de espírito não se acha o cara. Hoje nós usamos essa expressão, ele se acha. Gente feliz não se acha, porque sabe muito bem quem ele é. Ele sabe. Gente humilde é gente que é feliz porque ela mesma se humilha. Ela não precisa ser humilhada pelos outros, porque ele já é humilde de espírito. Ser humilde de espírito é diferente de ser humilhado. Quando nós somos humilhados, nós somos tratados como coisas, como algo sem valor. Somos tratados como nada. É assim quando nós somos humilhados ou quando humilhamos alguém. Tratamos gente como objeto ou como animal. Coisificamos pessoas. Não haveria nenhuma tristeza em você ao ser humilhado se você não acreditasse naquilo que as pessoas estão dizendo que você é. A tristeza do ser humilhado é acreditar na humilhação feita, é assumir a humilhação feita, acreditando que merecíamos esse tratamento. Mas gente feliz
é feliz porque é humilde de espírito. E humilde de espírito não é atingido pela humilhação que recebe, porque ele sabe quem ele é. Ele sabe que ele não tem valor algum, ele sabe que ninguém pode humilhá-lo, porque ele mesmo se humilha. E por saber quem ele é, ele então escolhe se colocar numa posição inferior, ele escolhe se humilhar e faz isso sem qualquer orgulho. O humilde de espírito sabe qual é o seu real valor, ou aquilo que realmente tem valor. Ele sabe que ele não precisa da aprovação das pessoas em relação àquilo que ele é, e que o que ele precisa é preservar a todas as custas das humilhações que são feitas em relação a ele. É preciso, portanto, estar bem seguro de si para ser capaz dessa auto-humilhação. Jesus, sendo o Senhor, serviu. Jesus, sendo onisciente, disse não saber quando se dará a sua segunda vinda. Resolveu apenas ver com olhos humanos. Resolveu, portanto, abrir mão. Mas ele sabia muito bem que ele era o Filho amado. Em Lucas 14, 11, nós lemos: pois todo aquele que se exalta será humilhado, e todo que se humilha será exaltado. Preste atenção que o texto não diz que todo aquele que é humilhado será exaltado. O texto diz que todo aquele que se humilha, que se sabe esse vazio que só pode ser preenchido pela graça do Pai, pela presença do Pai. Quem exalta você, quem parabeniza você por ser humilde não é você mesmo, mas o Pai. Aquele que se humilha é exaltado pelo Pai. Parabéns por ser humilde de espírito. Jesus está dizendo: você é gente feliz, você é filho. A honra nós não nos damos, nós recebemos, se é que nós recebemos ou merecemos alguma honra. Nós não merecemos, mas o Pai é quem nos exalta pela graça. Essa honra nos é dada, e não pelos outros. Portanto, seja feliz, seja gente feliz. Você está aí aborrecido, entristecido porque humilharam você? Aprenda a ser diante dos olhos do Pai, que vê quem você é, sabe quem você é. E quando você é assim, você se enche tanto da presença dele, que o seu estado de humilhação é do Espírito. É algo espiritual. É uma dependência espiritual. É a carência espiritual. Gente humilde de espírito, gente feliz, é gente que sabe aprender. Ele sabe o que sabe. E por saber o que sabe, ele sabe que não sabe tudo. Ele sabe o quanto pode aprender. Mas não
pela sua própria capacidade de ler, de buscar conhecimento, de estudar. Ele sabe que o seu saber não é por causa das suas elucubrações, por causa das suas buscas de conhecimento. Não. Mas o humilde de espírito é aquele que é capaz de aprender com outro que é humilde de espírito. Gente humilde de espírito tem ouvidos para escutar os ensinamentos de quem já viveu mais do que ele. Gente humilde de espírito se assenta com um idoso, com um velhinho, ouve e aprende, se surpreende quando aprende algo humilde, mas que é novo, que o edifica, que o faz crescer, porque ele desconhecia no seu saber aquilo que ele pensava já dominar, já saber. Hoje nós temos um monte de gente aí declarando que sabe, passando que sabe, e aí nós estamos criando extremos. O extremo do meu saber e o extremo do outro saber. E não há aqueles que estão no meio termo para estarem ouvindo e aprendendo de ambos os lados o que é bom, o que é moral, o que é espiritual, o que é do evangelho, o que é do reino de Deus. Nós temos visto pessoas que são incapazes de ouvir o outro, de se colocarem para ouvir. O outro está do outro lado, e por estar do outro lado, ele acaba sendo o outro, inimigo. Nós carecemos de gente equilibrada nesse tempo, capaz de ouvir e chegar a um novo conhecimento. O orgulhoso é duro, o orgulhoso é ignorante, o orgulhoso é bruto, o orgulhoso é precipitado no falar, o orgulhoso quer ganhar no grito. Ele não sabe ouvir, ele tem ouvidos tapados para o discernimento, para a palavra do outro. Mas Jesus está nos ensinando aqui que bem-aventurados, felizes, gente feliz é gente que é humilde de espírito. Dessa gente é o reino dos céus, ou seja, dessa gente, para essa gente não tem limites. Elas vão sempre crescer, elas vão sempre se expandir. Esses humildes se expandem assim porque eles dependem de Jesus, porque eles reconhecem as suas próprias limitações, as suas próprias falhas e vivem na simplicidade do evangelho, do reino de Deus, o seu modo de servir o outro. Ele não se importa em servir o outro, porque ele sabe quem ele é. Ele sabe. Ah, mas eu vou servir? Não, eu quero me assentar à mesa. Por isso que Jesus, foi a conclusão do texto, os orgulhosos, esses que se exaltam serão humilhados, mas o que se humilha será exaltado. Foi quando Jesus contou aquele momento. Se você chega numa festa, não tome os primeiros lugares, o lugar de honra.
Se assente num lugar de menos honra, porque aí o anfitrião, o dono da festa, vendo você se assentado ali, vai convidar você para se assentar num lugar de maior honra. E todos verão então quem você é. Você não precisa, portanto, se assentar naquele grande lugar, ter títulos e mais títulos. O que você precisa saber é se você é visto pelo Pai. É o Pai que vê você no lugar da humilhação e o exalta. São os humildes que são achados pelo Pai como verdadeiros adoradores, porque o adoram em espírito e em verdade. É gente assim, são aqueles que têm sua vida transformada pela graça da dependência total de Jesus Cristo, e por isso eles exultam, eles têm alegria. Os humildes de espírito são alegres, são felizes, porque eles não contêm o contentamento, eles não são contidos na alegria, mas eles mantêm também o contentamento, porque eu aprendi a viver feliz em toda e qualquer, contente em toda e qualquer circunstância. Eu sei estar honrado, humilhado, pobre, rico, já passei por essas experiências. O seu prazer, o prazer do humilde de espírito, está no Senhor, na graça do Senhor. Essas pessoas são felizes, são modelos, exemplos de vida para nós. Há quebrantamento nesses corações. É de gente assim, para gente assim, que Jesus está falando. Deles é o reino dos céus. Eles crescem e se expandem. Eles possuem o reino dos céus. Gente assim é gente cheia da alegria do Senhor. Portanto, bem-aventurados são vocês que são humildes de espírito. De vocês é o reino dos céus. Observe que não é do céu, mas dos céus. Não tem limite. Portanto, não se inquiete, porque não estão reconhecendo quem você é. Não se inquiete porque não estão vendo você. Não se inquiete porque estão humilhando você. Aliás, você já pode aprender a se auto-humilhar. Sabe por quê? Você sabe muito bem quem você é. Você sabe muito bem em quem você tem crido. Você é um bem-aventurado. Obrigado, Pai, por esse vazio que só pode ser preenchido pelo Senhor. E quanto mais recebemos do Senhor, mais queremos ter, mais precisamos ter do Senhor. A gente não precisa ser aquilo que a gente não é para o outro. A gente não precisa aparentar. Por quê? Porque felizes nós somos quando temos o Senhor.
e obrigado pela tua presença em nós. Que teus filhos creiam assim, que teus filhos vivam assim, se aquietem felizes, porque são assim. Obrigado. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém.